A heparina é um medicamento utilizado para hemodiálise e também cirurgias cardíacas e agora ganhou importância no combate à Covid-19. O problema é que o medicamento está em falta, o que pode prejudicar muitos pacientes. Para falar sobre esse assunto, o programa Reportagem Especial conversou com a farmacêutica Tânia Andrade. Acompanhe. Como é um assunto muito técnico, muito específico, e nosso público é um veículo de massa, a gente procura ser didático. Então, primeiro, eu queria que a senhora explicasse para as pessoas o que é a heparina, do que se trata esse medicamento. Bom, a heparina ela é um anticoagulante de origem natural, ele é de origem animal, né, natural, ele é obtido tanto de mucosa intestinal de bovinos e suínos, e é um medicamento usado há décadas e de uma alta eficácia e segurança, de uso hospitalar. Então, hoje ele é utilizado em cirurgias cardíacas de grande porte, pacientes com embolia pulmonar, com tromboses, arritmias, em acidente vascular cerebral, ou seja, dentro do hospital ele é extremamente utilizado já há décadas. E com o advento do Covid, foi descoberto um uso que a doutora Eunara Negri foi a pioneira no mundo ao descobrir isso, que ele tinha uma ação com o efeito que tinha o Covid, que causava uma coagulação nos vasos mais finos da rede sanguínea, que isso era acontece na extremidade dos alvéolos pulmonares, e que impedia a oxigenação desses pacientes. Então, foi mais um uso e que a heparina ficou também bastante conhecida. Antes da pandemia, quais os tipos de problema, quais os tipos de pacientes que já faziam uso com frequência, normalmente, antes mesmo da Covid-19? Olha, antes da Covid, esse medicamento, como eu disse, é utilizado quando o paciente entra num hospital para fazer uma cirurgia cardíaca, está com um infarto, uma embolia pulmonar, ele tem que receber a heparina para se fazer uma cirurgia, né? Essas cirurgias cardíacas de grande porte. Também é extremamente utilizado em clínicas de hemodiálise para pacientes com insuficiência renal. Então, hoje a gente tem aí no Brasil, 350 clínicas de hemodiálise que usam rotineiramente a heparina. E agora a senhora lembrou bem, na pandemia, até ressaltando, né, a importância do trabalho, uma especialista brasileira descobriu também a importância para o tratamento da Covid-19. Está sendo muito utilizado? Muito utilizado, e essa pesquisa dela, da doutora Eunara, como ela descobriu, ela foi muito atenta, né, aos pacientes, todas as entrevistas que ela deu, como foi descoberto isso, é uma coisa extremamente interessante, e como a oxigenação é um dos fatores mais críticos para esses pacientes mais graves de Covid. Então, ela verificou isso e formava esses microcoágulos no pulmão. É uma coisa muito sutil, mas que ela descobriu em função de que alguns pacientes, mesmo com oxigenação, não estavam respondendo. Foi aí que foi descoberto e foi utilizado, e está sendo utilizado em grande escala, a heparina no mundo inteiro, esse protocolo, né, que foi descoberto. Mérito para a pesquisadora brasileira, então é bom ressaltar, né? Mérito, eu acho que assim, eu a conheço pela TV por várias entrevistas, e realmente a gente que é da área e convive aí com esse medicamento, participa da produção dele, a gente fica muito feliz que está salvando várias vidas. Agora, para as pessoas que não conhecem, não são especialistas como a senhora, qual que é a diferença que esse medicamento faz na prática para o paciente que está com a Covid-19? O que ele muda? Ele ajuda nessa parte da oxigenação. Então, quando o paciente, eu não sou médica, eu sou farmacêutica, mas do que a gente lê, ele auxilia quando a pessoa está com a ventilação mecânica, ela tem que, para ajudar a respirar. Como nessa pesquisa dela, isso não estava se conseguindo em alguns pacientes, justamente pela formação desses microcoágulos. E aí, quando se aplicou a heparina, se viu que a ventilação
desse paciente melhorou bastante. Então, volta toda a parte da carga de oxigenação que o paciente precisa, né, para os pulmões. Agora, como farmacêutica, como a senhora lembrou bem, como é que é o processo de produção desse medicamento? A senhora citou no início da entrevista que é de origem animal, né? O país tem todos os insumos necessários para a produção? Olha, o Brasil, como eu te disse, a heparina ela vem de um processo extrativo, né? A matéria-prima principal deste insumo é a mucosa intestinal de bovinos ou suínos. Então, o Brasil hoje é um dos países aí que tem um rebanho, né, em termos suínos e bovinos, muito importante. Aqui no Brasil tem se destacado por isso, né? É todo um processo extrativo, essa matéria-prima é trabalhada, tem todo um processo, e hoje a gente teria toda a cadeia produtiva para se ter esse insumo aqui no Brasil. Infelizmente, a gente tem aí, hoje, aqui no Brasil, são 4 empresas que produzem esse insumo, porém, a maior parte desse insumo é exportado. Então, hoje, o insumo que entra no Brasil para ser produzido, o medicamento heparina, e utilizado em todos esses aspectos que eu te coloquei, vem da China, a maior parte. Então, o insumo brasileiro é exportado e o insumo que vem da China é que faz o medicamento. É uma contradição, sendo que o país tem um dos maiores rebanhos aí, tanto bovino quanto suíno. Então, o Brasil teria realmente, se tivesse mais incentivos, de produzir a cadeia completa desse insumo e, consequentemente, do medicamento. Por que isso não acontece no momento? A senhora teria como, pelo menos, não é a área da senhora, mas a senhora conhece bem de perto, né? Hoje o que acontece é realmente a falta de isonomia, tá, tributária, que isso é uma carga muito grande. Então, a heparina, insumo, antes da pandemia, ela já tinha uma redução de impostos de importação, e agora, com o advento da Covid, justamente pelo uso prolongado, zerou esses impostos. Então, o que acontece? Se uma indústria farmacêutica quer produzir o medicamento e vai trazer o insumo da China, ela está isenta de qualquer imposto. Se ela vai comprar de uma indústria nacional, ela paga em torno de 32%. Então, não compensa para a indústria. Então, realmente, nós temos uma isonomia que não é, vamos dizer, não existe. Então, hoje o Brasil produz e vende para outros países. E posso te dizer que até esse insumo da heparina que vai para as indústrias farmacêuticas fora do país pode estar entrando aqui no Brasil como medicamento. E agora, nesse momento de pandemia, como a senhora ressaltou, que a procura aumentou muito, e a lei de mercado, da oferta e da procura, acaba refletindo também no preço que o brasileiro adquire esse medicamento do exterior, né? Isso, com certeza, com certeza. A demanda global é imensa, né? Então, existe um aumento, até as clínicas de hemodiálise estão vendo isso, né? Porque rotineiramente, eles precisam de heparina. Então, eles estão vendo que esse aumento do medicamento foi lá em cima, né? E agora, a falta desse medicamento no mercado, o que vai implicar? Olha, é muito sério isso, porque, como eu te disse antes do Covid, do uso, né, nesses efeitos que o Covid traz, a heparina já é usada. Então, hoje em dia, a gente tem quantas cirurgias cardíacas se fazem dentro desse país por dia? Quanto a parte de hemodiálise, quantas pessoas necessitam desse medicamento diariamente, que vão lá todos os dias fazer em função da insuficiência renal. Então, é bem grave caso falte esse medicamento ou tenha alguma quebra, né, nessa cadeia. É bem preocupante. E existem substitutos à altura com a mesma eficiência? Não, ainda não. Se estuda muito em função de ser de origem animal, como eu te disse, e tem vários estudos para se fazer
esse tipo de insumo sintético, mas ainda são só estudos preliminares, não, atualmente essa heparina ela não tem um substituto. Mais alguma coisa que a senhora acha importante destacar que eu não tenha perguntado? Olha, eu sendo da área da saúde, trabalhando com heparina aí já há quase 20 anos, eu acredito que realmente o país, ele deveria, aqui no Brasil, como a gente tem toda essa cadeia, e eu acho que a gente seria pioneiro de ter esse insumo e esse medicamento completo dentro do país, se a gente tivesse toda essa isonomia e não dependesse de outros países, principalmente da China, que é o grande produtor aí de heparina, e também que fosse justo essa parte de isonomia tributária, para que pudesse o país ter mais recursos, abrir fronteiras e ter esse medicamento em larga escala. A impressão que passa ouvindo a senhora é de um desperdício de recursos, desperdício de potencial que poderia estar sendo otimizado por uma produção. Isso mesmo, perfeito. A gente tem o grande diferencial nessa produção de heparina, como eu te disse, do Brasil, e que as empresas que compram esse insumo de fora, né, é a rastreabilidade que a gente tem de todo o rebanho. Esse é o grande diferencial do país. Então, o Ministério da Agricultura, o MAPA, eles nos dá esse suporte para a gente mostrar toda essa rastreabilidade que tem no rebanho, e isso atrai essas empresas a comprar. Você me fez uma pergunta, por que a gente exporta 95%? Justamente por isso. Então, na China não tem essa rastreabilidade, em outros países não tem, o Brasil tem. Então, a gente consegue provar toda essa rastreabilidade desde do animal lá que foi criado até sair o insumo farmacêutico. Então, esse é o grande diferencial do Brasil e a gente não está usando ele aqui internamente para esse insumo. Quer dizer que, além de melhor preço, a gente podia ter melhor qualidade, mais confiança também. Essa qualidade das empresas que produzem esse insumo aqui no Brasil, isso também é comprovado tanto pela Anvisa, que nos inspeciona, isso anualmente, a cada 2 anos, a gente segue uma gama imensa de guidelines, a parte regulatória é extremamente pesada, no mesmo nível das normas europeias, porque a Anvisa já está harmonizada. Então, nós temos uma qualidade imensa, temos um parque industrial que é aprovado, porque se a gente exporta, a gente também é aprovado. Então, realmente, a gente teria tudo aqui dentro para suprir essa cadeia. E o grande problema é que essas causas fogem da sua alçada, né? Porque são questões tributárias, comerciais, que acabam comprometendo o trabalho científico. Perfeito, é isso mesmo, perfeito. Tá certo. Eu agradeço muitíssimo a senhora, além de falar muito bem, de ser uma profunda conhecedora do assunto, é muito simpática e fala muito simples, o que ajuda a compreensão da maioria das pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima.